Fala pessoal, beleza? Chegamos então nessa fase tão esperada, tão importante, que é a fase de montagem do motor. Bom, eu vou seguir a mesma linha que eu tenho seguido até então nos outros vídeos, mostrando tudo passo a passo bem detalhado, né? E eu também ao mesmo tempo o mais breve possível. Para facilitar mais ainda, eu vou mostrar uma lista, eu vou listar aqui na tela todas as etapas que eu vou seguir nesse vídeo, para facilitar para você que também está fazendo todo esse passo a passo na sua casa, tá ok? Se esse daqui é o primeiro vídeo que você está vendo do Faça Bem Feito Você Mesmo, dá uma olhadinha lá no canal. Você vai ver que eu enumerei também os vídeos. Esse daqui no caso é o sexto, onde eu falo sobre a preparação, mostrando todo o passo a passo, bem detalhado, da preparação do motor do Fusca. Aproveitando que o motor está removido do carro, no último vídeo eu mostrei como fazer a troca do revestimento acústico e térmico do cofre do motor, como trocar os dois coxins traseiros do câmbio, o retentor do eixo piloto do câmbio e aquela guarnição, que é uma borracha que é presa na estrutura do carro, que faz contato com as latas do motor. No canal você vai ver também que no primeiro vídeo eu mostro todo o passo a passo de adaptação do freio a disco nas 4 rodas do Fusca, beleza? Bom pessoal, vamos lá então e vamos para o primeiro item, que é o item de lavagem das carcaças e limpeza das peças. Para garantir uma limpeza bem aprofundada, principalmente dos blocos do motor, das carcaças, pois como eu mostrei no outro vídeo, eu fiz alguns serviços nessas regiões aqui, e com certeza teve limalha dentro dos dutos, né, de lubrificação. Eu fiz a lavagem dos blocos utilizando bastante água em abundância em todos os dutos, e detergente neutro, um pincelzinho para garantir que todos os cantinhos estejam bem limpos. E nas peças eu fiz uma limpeza mais a seco, usando um pano que não solta fiapos, né? E onde foi necessário um desengraxante ou até mesmo a própria gasolina. Para garantir que as carcaças estejam totalmente secas, eu coloquei uma a uma dentro do forno. Com isso eu garanti que não ficou acumulado água dentro das galerias internas de passagem de óleo. Seguindo com o segundo item da lista, eu torquei as porcas de fixação das bielas. E para isso, na montagem, eu utilizei óleo lubrificante do próprio sistema para fazer a montagem delas. As bronzinas que eu utilizei na biela, e no meu caso, já na medida de 0,25, ou seja, já foi feita uma retífica, são as originais, que são da Volkswagen, né? Que no caso é da marca Mali. Só uma observação, antes da montagem da biela, você tem que se atentar para essa parte aqui, ó, para esse ponto, esse ressalto que as bielas têm. Deixa eu mostrar nessa que está original. Ela tem um quadradinho, um retângulo aqui. Isso daqui, em todas as bielas, elas têm que estar viradas para cima. E em um dos vídeos, que foi aquele vídeo que eu fiz o balanceamento estático, né, das bielas, onde eu fiz o lixamento delas, equalizando o peso de cada uma delas, deixando todas no mesmo padrão dessa original, que era mais leve, eu fiz o trabalho, retirei isso daqui, e naquele vídeo eu falei sobre isso daqui. Tanto é que nessa biela em específico, eu cheguei a tirar esse degrau. Mas então eu expliquei que isso aqui é uma referência, claro, mas tem um porquê. Se você pegar as duas bielas desmontadas, qualquer uma delas, colocar uma ao lado da outra, você vai ver que uma face dela, uma lateral dela tem um perfil que é reto e outro perfil que é abaulado. Então, se você tomar isso como referência, se você entender o porquê dessa referência, você pode até tirar isso daqui. Como aconteceu nessa daqui, que era mais pesado, eu cheguei a esse ponto de ter que tirar esse pontinho aqui para me auxiliar na diminuição de peso. Então, na hora que você for fazer a montagem, a instalação delas, se atentar a isso daqui, para que você não tenha problemas no funcionamento do motor, tá ok? Fiz a limpeza da rosca, tanto do parafuso como das porcas com desengraxante. Fiz a aplicação de trava química nas roscas para garantir que as porcas não se soltem. E finalizei o aperto com 3,3 kgm de torque em cada uma das porcas. O virabrequim, é claro, passou por um serviço na retífica, então lá foi calculado o conjunto de bronzinas adequado a ser utilizado aqui, baseado na folga existente aqui, né, anteriormente,
Mas um teste prático que você pode fazer aqui antes da montagem, quando você fizer o torque dessas porcas aqui, é deixar as bielas, cada uma delas, uma a uma, né, na posição vertical, deixar elas caírem. Ela tem que cair com o próprio peso dela, sem que haja muita resistência. Você vai verificar também nesse sentido aqui, radial, que na mão aqui não é perceptível nenhuma folga, né? Você tem que forçar. Se você sentir alguma folga excessiva, ou se você estiver fazendo esse movimento aqui e a biela não estiver caindo, é porque está provavelmente fora das medidas. O terceiro item da lista é o cheque de folga axial do conjunto do virabrequim. Essa folga é determinada de acordo com esse espaço, com essa folga que é encontrada entre a bronzina e o volante. Para isso, o volante tem que estar instalado no conjunto do virabrequim e torqueado. E utilizando um calibre de lâmina, você mede esse espaço, esse gap que tem aqui entre essas duas peças aqui. No meu caso, eu encontrei 9 décimos de milímetro, 0,90 milímetros, né? E utilizando o manual ou o livro Conheça Seu Volkswagen, a gente entende que a folga final aqui tem que ser de 0,10 milímetros. Ou seja, no meu caso eu encontrei 0,9, eu vou ter que fazer um conjunto de 3 arruelas, deixando a medida de 0,8, para que então eu tenha uma folga aqui de 0,10, certo? A referência para esse cálculo está na página 74 do livro. A quarta etapa é a instalação da engrenagem no comando. Eu vou fazer agora a montagem do comando, que é o W110 da EMP. Eu vou utilizar a engrenagem e os 3 parafusos de fixação para montar o conjunto. Fixei o conjunto aqui na morsa, utilizei uma borracha bem grossa aqui para evitar danos na superfície do comando. Posicionei a engrenagem no comando aqui. Antes eu já limpei as roscas, desengordurei as roscas e os 3 parafusos de fixação do conjunto. Eu vou usar agora essa trava química. Dessa maneira. Vou fazer esse mesmo procedimento nos outros 2 parafusos, encostar eles com aperto alternado aqui para o conjunto se assentar. E vou dar o aperto final com uma chave de meia polegada. Não sei o torque exatamente disso daqui, então vai pelo feeling aqui mesmo. A quinta etapa que a gente vai fazer agora é muito importante. Na etapa de montagem do motor, você pode e deve repetir essa etapa quantas vezes você achar necessário. No meu caso aqui, foi fazendo essa verificação que eu encontrei um problema em uma das peças do motor. E para que eu conseguisse descobrir qual que era a peça defeituosa, eu repeti essa etapa cerca de 8 vezes. Essa quinta etapa é a etapa de simulação de fechamento do motor. O que a gente vai fazer? A gente coloca o virabrequim na posição, coloca o comando na posição sem os tuchos, não tem necessidade de estarem instalados. Para isso, lógico, a gente vai fazer a instalação dos pinos, das bronzinas nas posições e a gente faz o fechamento do motor fazendo o torque determinado pelo manual nos parafusos aqui do mancal. Para vocês já se situarem e entenderem qual é o problema que eu tive no fechamento desse motor, a princípio eu estaria fazendo o fechamento dele utilizando o jogo de bronzinas originais também, da Volkswagen, da marca Mali, né? E o que acontece? Conforme eu fechei o motor, eu iniciei o torque, a sequência de torque nos parafusos ou nos prisioneiros, né? E nas porcas do mancal aqui. E conforme eu apertava, eu sentia uma resistência. Eu coloquei a polia na ponta do virabrequim e senti uma certa resistência. Nisso já gerou uma dúvida, né? Eu não sabia de onde era proveniente esse aperto, né? Esse atrito que estava acontecendo no motor. Então eu já comecei a imaginar de onde poderia ser, né? Então eu abri novamente o motor, fiz a remoção dos pinos que vem no bloco do motor, porque poderia ser que eles estivessem um pouco mais longos do que o determinado.
Fechei novamente, continuou, já foi o segundo fechamento. Abri novamente, tirei o comando, fiz sem o comando, continuou. Terceiro fechamento. Enfim, eu fui fazendo esse serviço isolando, né? Fazendo fechamento parcial, para que até então eu descobrisse, por eliminatória, né, que o problema, a peça deficiente, era essa bronzina aqui. Essa bronzina é a que vai no meio, é o do mancal central do virabrequim. E para que eu descobrisse o que era o problema, né, eu cheguei a comprar esse jogo de bronzinas da marca KS, claro, na mesma especificação, de ponto 25, porque aqui também nesse virabrequim já foi feito um trabalho de retífica, né? Como a carcaça é nova, no diâmetro externo de fora da bronzina, ele está standard, e no diâmetro interno ele está ponto 25, já foi feita uma abertura, né? E utilizando esse kit aqui, substituindo as bronzinas pelo kit da KS, é uma marca bem conceituada também, né? Foi que eu matei o problema. No caso aqui, a bronzina deficiente é essa daqui, ó. Essa bronzina que vem nesse mancal central aqui. Eu vou aproveitar então para fazer um comparativo entre as duas bronzinas, né? Essa daqui que é a da Malley, que apresentou aquela deficiência, provavelmente uma medida errada no diâmetro interno, o que gerou um atrito, um aperto no mancal do virabrequim, e essa que é da KS, que não apresentou o problema. Então vamos lá. Essas duas bronzinas em específico são bronzinas bipartidas, né? Ou seja, elas não podem ser previamente instaladas no virabrequim, diferente dessa daqui, por exemplo, e das outras duas que são instaladas no virabrequim antes de você fazer a montagem. As duas vão fazer a mesma função. Porém, especificamente essas duas bronzinas aqui, essa bronzina central, que é a bipartida, elas têm uma diferença no princípio de funcionamento. Elas têm o pino guia, aqui esse pino, né? Esse orifício que vai ser encaixado no pino. Se você vê essa da Malley, ela tem uma canaleta pelas costas dela. Então, ela vai receber o óleo do próprio mancal do virabrequim, né? O óleo vai ser direcionado por essa canaleta aqui. Vai ser direcionado para essa canaleta. Ele vai fazer a volta, então, e ser direcionado até esse orifício. E nesse orifício, vira esse ponto. E então, ser distribuído pro mancal. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. O princípio é o mesmo. Já nesse conjunto de bronzinas da KS, você tem outro princípio. Você tem o pino guia, similar aqui, que vai posicionar ela, né, na posição correta, no mancal, na carcaça do motor. E ela vai receber o óleo diretamente por esse orifício aqui, que está alinhado com o orifício no bloco do motor. E o óleo então vai ser direcionado através dessa canaleta que é no diâmetro interno. É diferente, um princípio diferente da outra. Tanto aqui como nesse ponto oposto aqui, pois ele recebe o óleo dos dois lados, né? Temos dois pinos guias também. E ele então vai ser direcionado para essa canaleta central que faz toda a volta. Então, enquanto um conjunto recebe a lubrificação por trás, esse da Malley, esse daqui vai receber por aqui e vai transferir para o diâmetro interno. Na prática, qual que é melhor? Não sei. Esse daqui segue-se um princípio, esse daqui outro. Eu sei que eu fiquei mais confiante nesse daqui, porque é o que solucionou meu problema, né? Gastei dinheiro comprando esse. Pode ser um caso muito específico, um caso isolado, onde teve um problema? Pode ser. Pode ser que eu tive a sorte, né? Ou o azar de ter esse problema. Mas no fim eu fiquei até aliviado porque o problema não se apresentou no virabrequim, por exemplo. Podia ser o virabrequim empenado, enfim, qualquer outro problema mais crítico e que foi resolvido utilizando essa bronzina aqui. Um outro ponto que eu acho interessante salientar, que é diferente da Malley para a KS, é a dimensão dos orifícios de lubrificação. Se você ver aqui, ó, esse orifício tem uma medida aproximadamente uns 3 a 4 milímetros, enquanto aqui você tem um diâmetro maior.
de 4 a 5 milímetros, é notável a diferença. Acho que dá para ver no vídeo, tá vendo? Além disso, essa canaleta, esse rebaixo no diâmetro interno, deixa eu tentar posicionar aqui, no diâmetro interno da bronzina é perceptivelmente maior do que nesse daqui. No meu ponto de vista, é melhor um duto de lubrificação com um diâmetro maior, porque ele vai proporcionar maior vazão do óleo lubrificante. Principalmente nesse motor em específico, onde eu fiz todas aquelas melhorias, né, que eu mostrei num vídeo anterior, no processo de HVX, no processo de melhoria dos dutos de lubrificação, onde vai proporcionar maior vazão do fluxo de óleo, né? Vai ter uma maior litragem também de óleo, graças ao filtro externo, graças à bomba com maior vazão, eu vou conseguir preencher melhor todos esses espaços nas galerias e nesses pontos aqui, para que o óleo chegue com maior abundância, né? Essa diferença nos dutos, nas passagens de óleo, é perceptível também nas outras bronzinas, a exemplo dessa daqui, ó. Essa daqui é a da Mali, com esse diâmetro interno ligeiramente menor do que nessa daqui, que é a da KS. Você tem então um maior fluxo de óleo nesse ponto aqui. Mesma coisa no diâmetro interno, nesse ponto aqui, nessa galeria, onde é maior na KS do que nesse daqui, que é o da Mali. Além do próprio orifício, dos orifícios serem maiores no da KS, a própria galeria interna aqui, em questão da largura dela aqui, né, é também maior. É pequena a diferença, mas tratando-se do tamanho dessa peça, essa diferença de meio milímetro a 1 milímetro faz diferença, né? Você vê, ó, que aqui a ponta do riscador entra quase que não entra, e aqui ele entra e ainda tem um movimento lateral. Um ponto que é importante falar sobre a montagem do conjunto do Viabrequim é que eu pedi que na retífica, após ser feito o serviço nesse ponto aqui, nesse ponto, né, que é um serviço que não dá, infelizmente não consigo fazer em casa e dependo de terceiros, né, eu pedi que o conjunto fosse montado, né, que essa engrenagem viesse montada, esse espaçador, essa engrenagem, essa trava viesse montado, porque para fazer esse serviço em casa não é tão fácil, né? Eles fazem isso daí com bastante facilidade se comparado a nós fazendo em casa. Mas infelizmente foi mais um dos erros, né, da retífica. Eles me mandaram esse conjunto desmontado. Então, para não recorrer a eles novamente, né, passar novamente nervoso, eu recorri a uma retífica local aqui perto de casa mesmo e pedi que eles fizessem a montagem para mim dessa engrenagem, do espaçador, dessa engrenagem e dessa trava. Não me cobraram nada por isso, me ajudaram bastante, né? E o procedimento, só para conhecimento, o procedimento de instalação disso daqui, o que eles fizeram? Eles aqueceram essa peça, utilizaram de um processo térmico antagônico, né? Aquecendo essa engrenagem aqui, porque ela entra sob pressão, colocamos, né, logicamente, inicialmente essa bronzina aqui, foi aquecido isso daqui, aplicado óleo no contato, instalado então esse espaçador, instalada essa engrenagem também. Essa eu acredito que a gente não aqueceu, realmente a gente não aqueceu ela entrou justinha, mas não foi necessário aquecer, e então a trava segurando o conjunto na posição. Para fazer a instalação dessa bronzina não tem segredo, é só fazer a instalação dela com esse corte voltado para a engrenagem, dessa maneira. Lógico, eu coloquei óleo tanto no virabrequim como no diâmetro interno da bronzina. É colocado esse deflector dessa maneira. E então instalada a trava, essa cavilha na posição. Ela pode ser instalada seco mesmo, vai facilitar e auxiliar com que ela fique na posição e não escorregue. E eu vou dar uma batidinha, uma prensada nela aqui, tá vendo? Porque ela não entrou na posição. Ela na posição fica dessa maneira, ó. Foi necessário só dar uma batidinha, uma prensadinha nela, ela já está posicionada corretamente. Então beleza, essa quinta etapa de simulação de fechamento do motor, como eu falei, né,
Eu já fiz algumas vezes, talvez umas 8 vezes, até que eu tivesse certeza de que o motor tá totalmente livre, né? Fiz a troca da bronzina, enfim. Mas de qualquer maneira eu vou fazer mais uma vez para poder simular e mostrar para vocês como que é feito, tá ok? Eu certifiquei então que toda a área de contato das duas carcaças estão bem limpas, né? A região onde vai o contato com as bronzinas também, todos os pontos. Então eu vou iniciar pela instalação dos pinos, nos pinos guias das bronzinas. Para certificar que eles estão na posição, eu dou uma batidinha com essa ferramentinha de bronze ou de latão. Garantir que eles estão bem posicionados. Instala essa bronzina, que é a bipartida, né? Alinhando o orifício com o pino guia na carcaça. Ela entra prensadinha mesmo, é normal. Ó, certifiquei que ela está na posição, ela não está correndo para os lados. Agora as 3 bronzinas do comando, alinhando esse ponto aqui com as ranhuras nas carcaças. Essa daqui tem essas 2 orelhinhas que vem nesse ponto. Encaixada. Essa daqui, que é uma intermediária, ela é um pouco mais estreita do que essa daqui. É o segundo ponto, alinhando também a orelhinha dela aqui, ó. Beleza. Terceira e última dessa carcaça, nessa posição também. Para certificar que elas estão bem assentadas, faço dessa maneira assim. Assim com certeza eu garanto que elas estão bem faceadas com a superfície aqui. E da mesma maneira eu fiz na carcaça direita do motor, instalando as 3 bronzinas do comando, o pino guia que vem nesse ponto aqui e a bronzina em si. Pessoal, só um detalhe aqui, ó, eu percebi só agora, ficou uma paredinha aqui, ó, nessa galeria que eu fiz, que ela passa por trás dessa bronzina. Eu mostrei como fazer essa galeria e todas as outras melhorias no 4º vídeo dessa série de preparação do motor, né? Se você assistiu, você vai entender o que eu estou falando. Se você não assistiu, dá uma olhada lá. Essa etapa de melhoria do sistema de óleo, sistema de lubrificação do motor é muito importante para o motor boxer do Fusca aqui, né? Então, eu só não tinha me atentado a isso daqui, nessa pequena parede. O óleo, sim, vai passar aqui, é o suficiente, mas já que é possível, eu vou fazer essa última melhoria nesse ponto aqui. Eu vou tirar essa paredinha, vou vir com a Dremel e tirar só esse degrauzinho que ficou aqui para possibilitar uma passagem melhor do óleo nesse ponto. Beleza, já tirei aquela paredinha mínima, removi a bronzina, né? Tirei aquela paredinha que tinha aqui e reinstalei. Então agora com certeza o óleo que é proveniente da carcaça esquerda ou a carcaça molhada do motor, né? Vai poder passar por essa galeria aqui, por esse duto que foi criado, dar a volta, tanto por esse lado quanto por esse, e sair aqui nesse ponto e lubrificar o comando também nesse ponto, onde anteriormente ele não recebia lubrificação pelos 2 lados. Para fazer a instalação do virabrequim e do comando, eu vou passar um filmezinho de óleo na bronzina aqui, não precisa nada em excesso, só para a gente fazer o teste mesmo. Nesses pontos aqui, tanto na carcaça esquerda, nessa carcaça aqui, como na outra metade e também no comando e no virabrequim. Para facilitar a montagem, já que essa bronzina pode ser removida, a gente tem que alinhar esse orifício com o pino. Então eu vou colocá-la aqui nessa posição. Ó, ela encaixou, vou fazer força no diâmetro interno ali para baixo. Com um macetezinho de borracha, posicionei ela no local e vou fazer essa linha de referência na lateral aqui, ó.
tanto desse lado como do outro. Isso aqui vai me auxiliar na montagem quando o virabrequim estiver todo montado com as bronzinas, né? Segurando o vira dessa maneira aqui, a gente vai posicionar então no bloco do motor, ó. Dá uma apoiada nele. Alinha o orifício com os pinos. Esse já casou. Nesse daqui também. E esse último também. Esse aqui é o que dá uma enroscadinha a mais, por conta das orelhinhas que ele tem aqui. Vou dar uma batidinha só para garantir, ó. Beleza, os três na posição. Para facilitar a montagem final, eu vou reforçar a marca aqui. Estou desengordurando para poder passar a caneta. Isso aqui vai me auxiliar depois quando eu for fazer a instalação definitiva. Não tem a necessidade, mas só para a gente simular ao máximo aqui a posição final de instalação, né? Como se fosse uma instalação definitiva. Eu vou alinhar a engrenagem do comando com a engrenagem do virabrequim, fazendo o alinhamento desse ponto aqui, dessa referência na engrenagem, com esses dois pontos na engrenagem do virabrequim. Então a gente posiciona dessa maneira. E uma vez que as engrenagens estão posicionadas de acordo com a referência que eu mostrei, a gente gira o conjunto. Deixa eu tentar virar aqui. Aí, a gente vira o conjunto, mantendo aquele posicionamento, e acomoda a engrenagem do comando aqui. Ou melhor, a gente vai posicionar o comando em si, certificando que ele está bem apoiado nos três pontos de apoio dele. Agora, utilizando uma polia qualquer, vou utilizar minha polia antiga aqui, ó. A gente coloca aqui, mantém as duas bielas nessa posição e a gente vai trabalhar o conjunto simulando o funcionamento aqui, tanto para um lado quanto para o outro. E a gente tem que certificar que a engrenagem, que o conjunto do comando está se mantendo em posição, sem que a engrenagem tenha a tendência de pular, de sair da posição de funcionamento normal dela. Se ela estiver levantando, é porque é uma evidência de que essa engrenagem não está apropriada para essa configuração. Então você tem que fazer a troca dessa engrenagem aqui por uma engrenagem de diâmetro menor, né? Porque é previsto que aqui tem uma pequena folga. Ele não pode trabalhar com muito atrito, com muito aperto em relação a essa engrenagem, até porque com o motor em funcionamento você tem a dilatação dos componentes e essa dilatação vai preencher esse espaço, essa folga que tem entre essas duas engrenagens, beleza? No meu caso aqui, ó, como eu mostrei, está funcionando normalmente, tanto para um lado quanto para o outro, ó, ela está livre, então a gente pode dar andamento aqui. Outra verificação que você pode fazer é levantar o comando. Estou mantendo ainda o alinhamento ali, por praxe, né? Mas você levanta o comando e essa bronzina aqui tem que permanecer na carcaça do motor. Ela não pode ficar presa no corpo do comando. Se por um acaso você levantou e a bronzina permanecer presa no comando, é porque ela veio de fábrica com uma medida um pouco maior nessa face de contato aqui, ó. Então isso aqui facilmente você corrige utilizando uma base plana. Geralmente quando eu faço serviços eu utilizo um vidro, obviamente sobre uma superfície plana, uma bancada. Coloco o vidro, prendo uma lixa
pode ser uma lixa bem fininha, uma lixa 400 ou 600, e com esse movimento aqui de 8, você proporciona um desgaste simétrico sobre essa superfície, faz um pouquinho desse lado, vira ela uniformemente, desse lado também, limpa bem ela novamente, instala na carcaça e checa novamente. Faz esse procedimento até que ela esteja dessa maneira aqui, ó, que você consiga fazer esse check, né? Pôr e tirar o comando de maneira que ela fique presa na carcaça e não no comando. Feito isso, tá beleza. Um acessório que eu vou usar nesse motor, que originalmente ele não possui, é esse deflector de óleo. Ele é posicionado dessa maneira. Eu acredito que nas Kombis mais novas, nos últimos modelos e motores, né, eles já vinham de fábrica com isso daqui. A função desse deflector é manter o óleo nessa região aqui, onde é feita a coleta do óleo através do pescador, que é instalado na carcaça direita, né? E por que ele é importante? Numa situação, numa curva, por exemplo, onde você faz a curva, digamos, para a direita, né? A tendência do líquido, do fluido, é ir para fora da curva, no caso, para a esquerda. Isso poderia ocasionar uma falta de lubrificante nesse ponto onde é coletado o óleo, porque ele ia subir a parede lateral esquerda do motor. Então, com esse defletor aqui, você mantém o óleo nessa posição aqui. Essa eu acho que acredito que seja a principal função dele, para que em momento algum falte o óleo lubrificante para o sistema. Como ela nessa carcaça direita do motor, aliás, nessa carcaça esquerda do motor, ela fica muito solta, eu vou deixar ela posicionada na carcaça direita, porque lá ela fica travada e eu tenho condições de descer com ela dessa maneira aqui. E isso porque eu quero já simular como se fosse um fechamento definitivo. Eu não precisaria, para esse cheque que eu estou fazendo agora, instalar ela. Tanto é que é a primeira vez que eu estou pondo ela. Nos outros cheques que eu fiz eu não pus. Eu vou pôr agora só para simular mesmo, para uma simulação final de fechamento do motor aqui. Para fazer o fechamento da carcaça direita do motor, eu certifiquei de que o pino, as bronzinas e o deflector estão bem instalados e posicionados nos devidos lugares aqui. Então eu vou posicionar a carcaça sobre essa outra carcaça. Vou fazer o alinhamento, guiando através dos prisioneiros dos mancais. Dessa maneira. E vou fazer o fechamento. Vou dar uma batidinha aqui, só para garantir o correto assentamento dela. Eu estou utilizando as arruelas e as porcas antigas nesse fechamento provisório para teste, né? No fechamento final eu vou utilizar arruelas e porcas novas, todas encostadas. Eu vou dar o último aperto com a chave mesmo, a catraquinha. Enquanto isso eu estou girando, estou vendo que não está tendo intervenção. De maneira gradual, continua livre. Ó. Beleza, já está próximo do torque aqui, já assentou bem as duas metades. Agora com o torquímetro eu vou fazer o torque, vou aplicar o torque de 3,5 kg/metro. Eu vou começar por esse ponto central, dessa maneira. Continua totalmente livre. Eu utilizo um aplicativo que chama Handman Calculator para fazer conversão de torques, medidas, inúmeras unidades de medida. Ele é bastante interessante, você pode usar ele ou algum similar também, se o seu torquímetro usa uma unidade diferente, por exemplo, em libras-pé, newton-metro, né? Ó, completamente solto, o que é muito bom. Mais uma repassada geral. Essa situação é a situação do motor fechado, lógico, tá sem a cola, né? O que também não vai influenciar no fechamento dele. Então beleza, ó. O que a gente quer certificar é justamente isso, ó. Que a gente consegue girar o motor. Eu estou dando mais do que
uma volta, a gente está completando o ciclo, né? Para a gente completar o ciclo de admissão, compressão, combustão e escape do motor, são necessárias 2 voltas completas do virabrequim. Eu já fiz e refiz isso, ele está totalmente livre. Bem diferente da maneira como ele estava no primeiro fechamento que eu fiz, utilizando aquelas bronzinas problemáticas, né? Bom, pessoal, eu considero então essa 5ª etapa dessa lista que eu coloquei aí, né, como uma das etapas mais importantes para concretizar o fechamento do bloco do motor. Ocorreu tudo bem até aqui. Se você está seguindo também essas etapas, certifique-se, como eu falei, de fazer essa etapa quantas vezes for necessário, como eu, por exemplo, estou fazendo agora, acredito que pela 9ª vez, isso porque eu encontrei um problema no meio do caminho aí, e ainda bem que eu consegui solucionar, né, fazendo a troca da bronzina, mas esse problema pode ser um pino, pode ser outra bronzina, pode ser o virabrequim, né, de repente empenado, as carcaças com algum problema. Se a sua carcaça é usada, ela tem aquele problema, aliás, aquela característica de plana entre as 2 metades também. Esse serviço tem que ser muito bem feito na retífica. Então, até no intuito de não deixar esse vídeo muito longo, eu prefiro que a gente perca tempo nessa fase de montagem, com muita atenção, sendo muito criterioso, né? E se eu for seguir até a 15ª etapa nesse vídeo aqui, a gente vai deixar o vídeo muito longo. Então eu vou finalizar esse vídeo nessa etapa e na sequência eu vou dar continuidade, fazendo a nova abertura dele, dando a última repassada, relembrando os itens pertinentes à montagem aí e seguindo essa lista completa que eu já deixei disponível aí no começo do vídeo. Depois, no próximo vídeo, eu vou finalizar então o fechamento definitivo da carcaça, do bloco do motor, e depois a gente vai passar para a parte de montagem dos cilindros, o cálculo de compressão, que é bastante interessante também, e na sequência o cabeçote, enfim, até o momento da partida, a regulagem da Fulltech. Inclusive a Fulltech que vai ser utilizada vai ser uma Fulltech 500, vai ser bem legal porque eu vou conseguir fazer o ajuste da ejeção dela de forma sequencial, é mais preciso, bem bacana vai ficar esse ajuste aí. E é isso aí, galera. Se você, como eu falei no começo do vídeo, você não assistiu os outros vídeos, dá uma olhada, é bem interessante, tem muito conteúdo. Eu separei lá na sequência de primeiro, segundo, terceiro, até esse daqui que é o 6º vídeo. E se você seguir todo passo a passo, você consegue fazer o motor do zero. Não necessariamente seguindo toda a receita que eu estou seguindo aqui, você pode fazer o serviço parcialmente. Mas tem aqueles que é interessante você fazer, de repente a melhoria, mesmo se o seu motor é original, aquele vídeo de melhoria do sistema de lubrificação é muito interessante. A parte de pintura também, se você quer melhorar a estética do seu motor, né? Então é isso daí. Se você não assistiu, dá uma olhada nos outros vídeos, né? Vai enriquecer bastante em conhecimento. E se você tem alguma dica, se você tem uma sugestão, se você está gostando, faz o seu comentário aí, é bastante importante. Pode ver que eu estou sempre interagindo com quem está deixando um comentário aí, eu acho bem bacana. Como eu falei desde o começo, a ideia é ajudar. Assim como outras pessoas me ajudam, eu vejo vídeo de outras pessoas, eu cheguei até a comentar e mencionar aqui, né? Outras pessoas que eu vejo. Assim também eu espero que eu esteja ajudando. E se você gostou, dá o seu like, né? Compartilhe o vídeo com aquele que você conhece que gosta de mecânica, enfim. Beleza, galera? Eu vou finalizar por aqui então e até o próximo vídeo, quando a gente vai dar sequência à montagem desse motor aqui. Um abraço.